Muito bem, pessoal, muito boa noite. Hoje a gente, então, está no nosso segundo encontro sobre teoria da mudança, teoria e prática da mudança. E hoje, nesse segundo encontro, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre mudança e começando sobre essa habilidade do líder, então, de se distanciar dos eventos, ou seja, ganhar perspectiva distanciada sobre os eventos para conseguir ver melhor, sair da confusão. A complexidade, né, o âmbito, a forma como a gente lida hoje com os problemas já nos mostrou assim a nossa incapacidade de mudar. Nós temos dificuldade de empreender mudanças e na grande maioria dos nossos esforços de mudança falham, porque muitas vezes a gente não consegue ganhar perspectiva distanciada sobre a mudança. Então, há uma metáfora muito interessante do Ronald Heifetz, que é a base do livro dele, sobre a teoria da mudança, mudança adaptativa e liderança adaptativa, que é essa metáfora que nos coloca duas perspectivas interessantes, que é na pista de dança e saindo para a varanda. Então, diz o Heifetz que ele usa essa metáfora dizendo o seguinte, que quem está na pista de dança, imagine você numa balada, quem está na pista de dança só vê pessoas dançando ao seu redor, se movimentando ao seu redor, a música é muito forte, você se movimenta, as pessoas se movimentam e ninguém vê mais nada. Então, você fica envolvido, entorpecido até pela música forte, pelas coisas todas, e você não consegue ter outras perspectivas a não ser essa, da pista de dança, ali, do seu movimento, envolvido pelo movimento das outras pessoas. Olha só que interessante quando a gente olha para a nossa vida, né, assim, no dia a dia, no nosso dia a dia, na vida pessoal, nas nossas coisas internas, ou na nossa vida lá no trabalho. Diz o Heifetz que, ele diz nessa metáfora o seguinte, que quando a gente sai para a varanda, é quando a gente começa a olhar para a pista de dança e dizer assim, puxa, tem para algumas pessoas é uma grande festa, né? A música alta, aquela empolgação, aquela agitação. Para algumas pessoas pode ser sim uma grande festa, só que para outras não pode ser que não seja uma grande festa. Imagine que estejam pessoas, por exemplo, dançando perto da saída de incêndio ou da porta de entrada, onde as pessoas ouvem a música, elas querem dançar, tem muita gente e elas não conseguem dançar, elas querem dançar, mas não conseguem chegar na pista, e também tá ruim ali para elas, e elas se sentem incomodadas, elas querem, olham para todos os lados, querem dançar, querem participar e não conseguem. Então, só quem está fora, só quem saiu para a varanda é que consegue ver diferentes perspectivas sobre uma mesma festa. Pronto, é isso que diz o Heifetz. Quando a gente olha para a nossa vida, é mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, o que é a nossa pista de dança? A nossa pista de dança é ali, ó, o nosso dia a dia. O pão, queijo, queijo, aquele que a gente tem que entregar, né, completamente envolvido no nosso dia a dia, sem conseguir, assim, sendo absorvido pelo cotidiano e né, e pelo real, pelo concreto. Então, você está ali, imagine uma operação, você está dentro da operação do dia a dia, cumprindo as suas metas, cumprindo os seus objetivos, e assim, tentando enfrentar os seus problemas ao mesmo tempo que você está na pista de dança, sem sair para a varanda. Uma vez que você sai para a varanda, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está fazendo aqui? A gente está saindo para a varanda para ter um distanciamento sobre os nossos problemas. Então, eu me distancio do meu problema e eu vou, com as outras pessoas, individual e coletivamente, eu vou então me distanciar para eu então olhar para os meus problemas.
e olhar para diferentes perspectivas. É essa a metáfora, tá? E ela pode ser aplicada em muitos âmbitos, a gente podia explorar isso muito mais. Né, a formação que eu fiz, a gente ficou uma aula inteirinha em cima dessa metáfora, e são coisas absolutamente incríveis que a gente pode, né, os insights que a gente pode ter na nossa vida são muito ricos. Então, há duas dimensões de liderança, diz o Heifetz, que são absolutamente essenciais. Que sem isso não há mudança. A primeira é assim, há uma dimensão da liderança em direção a mim mesmo. Então, eu preciso olhar quem eu sou nesse contexto. Então, existe um contexto, mas quem eu sou nesse contexto? Como ele me impacta? Como ele me afeta? Aquilo que eu penso afeta, né, esse contexto e vice-versa? Como eu sou afetado pelas circunstâncias que estão acontecendo? Como que eu sou afetada? Como é que nós, coletivamente, somos afetados por um problema, por um clima organizacional, por exemplo? Então, diante de uma situação, como é que isso me afeta? Então, diz o Heifetz que essa é a primeira dimensão da liderança, é olhar para dentro. Não há liderança, diz o Heifetz, sem essa primeira e essencial, nessa ordem. Primeiro, uma direção a mim mesma. Então, quem sou eu nesse contexto? Não há liderança sem olhar para isso. Em segundo lugar, em direção ao sistema. Qual é a situação real? E essa situação real, ele vai bastante profundamente nisso, que não é uma situação, digamos, ingênua sobre as coisas. É aquilo que nos toca de fato. O que de fato está acontecendo? E aqui tem muito a ver com os nossos vieses inconscientes, que a gente vai nos deixando né, enrijecer por alguns viés. Mas foi sempre assim. Não, mas isso aqui não muda, não. Isso vai ser sempre assim. Sendo que esses vieses é o que de fato está entorpecendo a sua visão sobre a situação real. Porque se você for olhar para, de fato, o que está acontecendo e descrever, a partir da sua observação, o que você de fato observa e vê e sente, percebe, vê, ouve, né? O que é o mapa de empatia? Como essa pessoa se sente? O que ela vê? O que ela ouve? Fato, gente, fato, sem julgamento. Então, e é isso. Então, a partir disso é que Heifetz diz, olha, opa, tem duas coisas aqui. Aí, gente, é assim que a gente vai encontrar o gap da mudança. Essa lacuna de mudança, isso aqui é absolutamente essencial. Então, assim, ó, há uma situação real na primeira mão e uma situação ideal na segunda mão. Sempre, gente, sempre. Sobretudo na nossa vida. Sobretudo na nossa vida. Há um trauma e há uma situação ideal sem um trauma, ou convivendo melhor com o trauma. Há uma situação real de conflito e há uma situação ideal do não conflito. Há uma situação real de um problema técnico, uma máquina quebrada. E há uma situação ideal de uma máquina funcionando. Então, isso não muda, tá? É um gap, existe uma lacuna no sistema. E eu preciso, então, olhar para essa lacuna. Gente, o dia a dia, a pista, quando a gente está na pista, a gente não consegue enxergar isso aqui. Não consegue enxergar. Então, esse gap é uma oportunidade, assim, ó, um campo de possibilidades, né, que a gente vai, então, olhar. E é maravilhoso quando a gente começa, então, a sair para a varanda para a gente olhar o nosso gap. Então, existe um verdadeiro gap. Não utópico, realista, corajoso.
simples, gente, passinhos de bebê. Falei da última vez sobre passinhos de bebê, né? A gente precisa, então, o que que primeiro um bebê faz? Ah, o bebê, então, ele vai perdendo medo, ele se põe lá no chão e ele vai, então, querendo engatinhar, ele vai se arrastando com os cotovelos e depois ele se arrasta com o joelho, não é assim? Depois ele consegue aquela força para ele levantar um pouquinho mais, e aí então ele engatinha. Então é assim, tudo é assim na nossa vida. A mudança é assim, esse bebê, ele está mudando. Então, é outra metáfora maravilhosa. Passinhos de bebê, que vem né, de uma amiga maravilhosa, uma ela é uma terapeuta sistêmica, Maírta Oliveira. Ela fala muito bem sobre isso. A vida da gente é uma eterna mudança. A gente está sempre mudando. E mudando de forma simples e de forma é, lenta também, né? Passinhos de bebê. E esse gap, então, é hora de olhar para ele. Então, quando a gente. O processo de mudança passa por isso, de você tem tudo isso aqui é processo, tá? Então, assim, olhar para essa situação real sem ser ingênuo sobre ela é um processo. A gente vai falar bastante sobre ele também. E a situação ideal também, ela não é utópica, ela é realista, ela é corajosa, ela é simples, ela pode ser simples. E o gap, então, é esse caminho que eu vou traçar. O gap, ele é preenchido porque a gente chama de hipóteses. Então, que é o que eu não consigo fazer quando eu estou na pista de dança. Então, levantar as hipóteses que nada mais é do que afirmações, hipóteses são afirmações, ainda que não, ainda não validadas, mas elas são afirmações. Então, estou afirmando alguma coisa para eu conseguir, então, olhar para o problema. Então, há esse processo, então, de né, tendo a mudança na sua frente, então a única coisa que a gente consegue, então, fazer, e isso aqui é um ciclo virtuoso que acontece em todos os problemas, em todos os processos de mudança, há alguma forma, de algum jeito, a gente não vê isso aqui acontecendo de forma sistêmica ou de forma consciente, tá? Então, mas isso aqui acontece. Tem alguém fazendo isso aqui o tempo todo nos processos de mudança. Imagine aí, fica mais fácil da gente né, imaginar dentro das organizações. Então, observar. Muitos dos processos de mudança a gente não observa, não interpreta e intervém diretamente. Heifetz diz que essa é uma das razões pelas quais a gente falha na mudança, porque a gente quer intervir na mudança sem observá-la e sem interpretá-la. Então, diz o Heifetz que a gente, então, a primeira e grande coisa a ser feita é observar, né? E olhar para os padrões ao seu redor. Aquilo que falávamos há pouco, dos fatos. Quais são os eventos? Eu observo comportamentos, eu observo fatos, e observo circunstâncias, observo idiosincrasias. Tá, muito bem. Mas observar não é suficiente. Eu preciso, então, ampliar a minha capacidade de interpretar, desenvolver múltiplas hipóteses sobre o que de fato acontece. Então, se isso está acontecendo, pode ser que seja por isso, isso, isso. Ah, não, mas se isso está acontecendo, pode ser uma outra razão, pode ser isso, isso, isso. Não, gente, eu acho que não. Eu acho que se isso está acontecendo, pode ser por A, B e D. Então, aqui a gente vai, então, chamar as pessoas, ou olhar para dentro, né? Primeiro, olhar para dentro, quem sou eu nesse contexto, e então interpretar, olhar as múltiplas observações das pessoas ao redor sobre o mesmo problema. Eu preciso de quanto mais diferentes visões sobre o problema, melhor.
é aquela velha história, né, de olhar a guerra da Síria por uma menina que está debaixo dos escombros abrindo o Instagram para fazer uma live, olhar a guerra da Síria ou, né, qualquer guerra, tá, gente? Eu falei guerra da Síria, enfim, é só um exemplo. Sobre o ponto de vista de um jornalista local, olhar a guerra da Síria sob o ponto de vista da ONU, olhar a guerra da Síria sob o ponto de vista de um especialista que estudou 30 anos sobre a guerra da Síria, percebe? Então, eu preciso observar e eu preciso interpretar, desenvolver múltiplas hipóteses sobre o que de fato está acontecendo. Então, ninguém tem a verdade e cada um, Mohan, ninguém tem a verdade e cada um tem um pedaço dela. Só isso. Então, quem é quem no pedaço? Em cada pedaço, entende? Então, essas coisas todas vai nos ajudar a levantar múltiplas hipóteses e aí, então, desenhar as intervenções baseadas nessas observações e no desafio que a gente identificou. Aí, então, vai, hipótese, deixa eu ver se, não, isso aqui é para cá, desculpa. Hipótese 1, há uma solução aqui possível, né, para a hipótese 1. Hipótese 2, opa, tem uma solução aqui possível para a hipótese 2. Opa, tem uma terceira hipótese aqui, cuja solução pode vir a ser a número 3. Então, é isso, gente. Percebam que existe um processo para tudo isso. A base dele está aqui. De novo, não é algo que muda. É assim, porque a natureza é assim. A própria natureza funciona assim. Então, esse observar nada mais é do que o tempo que se desenrola na natureza. E aí, a própria natureza, ela se retroalimenta, ela interpreta suas múltiplas possibilidades e ela muda. Então, isso aqui também são processos naturais que estão acontecendo com a gente o tempo todo. E com a natureza, como uma floresta, como um ser vivo, né? Então, assim, quando a gente corta o dedo, o cérebro, ele nem, né? Ali tudo acontece para que ele mande um coagulante para a ponta do seu dedo para parar o sangramento. Ninguém manda isso acontecer, isso acontece. Então, o nosso corpo, a natureza, ela tem um funcionamento que é assim, que acontece exatamente assim. Observa, interpreta, intervém. Observa, interpreta, intervém. Muitas das coisas que a gente não consegue fazer nas nossas mudanças é porque a gente corta esse ciclo, a gente não se distancia para poder de fato observar. E aí então a nossa ansiedade, o medo, né, a velocidade, muitas vezes a tecnologia faz a gente interpretar de formas nem observar, interpreta, julga e intervém sobre posicionamentos ou interpretações errôneas, ou que não tiveram esse tempo para serem bem formuladas. Pronto, então por isso acho que esse é o tema um pouco, né, desse segundo encontro, e eu agradeço a vocês por hoje, então muito obrigada, e agora eu vou parar aqui o compartilhamento, e a gente então vai continuar por aqui.